Olá a todos! Bom, nesta aula vamos conhecer as primitivas padrão do 3D Max, tá certo? E para isso, vamos começar aqui maximizando a nossa vista, né, a nossa viewport perspectiva, tá? Então eu estou com a perspectiva selecionada, eu vou clicar aqui nesse botão para maximizar a minha viewport, tá? Bom, então vamos começar aqui, tá? Nesse painel de criação, tem que estar marcada essa primeira bolinha aqui, que é a bolinha de geometria, tá certo? E quando clicamos nessa bolinha de geometria, me aparece essas geometrias padrão aqui, tá? Se eu clicar nessa setinha aqui, eu vou ter uma lista de objetos que eu posso criar, né? De geometrias que eu posso criar, tá? Eu vou começar mostrando as primeiras, tá? Que é a primitivas padrão, tudo bem? Aqui tem diversas coisas que a gente pode criar, tá? Não só objetos, como também outras coisas, tá bom? Então, eu vou começar aqui com primitivas padrão, né? Quais são as primitivas padrão, tá? Eu vou criar uma a uma, tá bom? E eu quero que vocês façam o mesmo aí, para que você comece a pegar experiência no programa, tá? Bom, então eu vou começar primeiro por esse aqui, né? Caixa. Bom, então eu vou dar um clique e segurar com a tecla esquerda do mouse, né? E eu vou começar aqui a criar a minha caixa, né? Então, primeiro eu vou definir o comprimento e a largura da minha caixa, ó. Eu vou deixar minha caixa mais ou menos assim. Quando eu soltar a tecla do mouse, ele vai definir agora a altura do meu objeto. Tá vendo? Então eu posso definir a altura agora. E quando eu der mais um clique, pronto. Minha caixa está formada, né? Meu box, minha caixa, tá? Ou meu cubo. Vou clicar com o botão direito para desligar o botão da caixa, tá? Bom, depois que a gente cria um objeto, né? Eu vou pegar essa ferramenta de mover aqui e vou deixar ele lá aqui no centro. Quando a gente cria um objeto 3D, primeiramente, se eu for criar um outro, o 3D Max ele vai trazer um outro objeto de outra cor. Cada vez que eu clicar e criar um objeto, o 3D Max vai criar de uma cor diferente, tá? Assim eu não confundo os objetos que eu estou criando, entendeu? E se eu clicar aqui, ó, eu também posso definir alguma cor que eu queira criar um objeto. Por exemplo, eu quero criar um objeto na cor vermelha. Eu clico aqui no vermelho, dou um OK e o objeto fica vermelho, tá? E se eu criar um outro, já vai começar de outra cor, entendeu? E eu posso mudar a cor clicando aqui, tá certo? Então o 3D Max ele sempre faz isso. Ele cria um objeto de cada cor para facilitar, né, o nosso trabalho, não ficar confuso para a gente conseguir identificar qual objeto, né, a gente está criando, qual que já tinha, entendeu? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse para desligar o botão. Bom, tem uma tecla de atalho que é muito utilizada no 3D Max, que é o Ctrl Z. O Ctrl Z ele desfaz todos os movimentos que eu já fiz. Tá vendo? Ele consegue desfazer. Seria o mesmo que apertar nesse botão aqui, ó, desfazer. Ele desfaz os movimentos que eu já fiz. Tá vendo? E se eu clicar nessa setinha aqui, ele refaz os movimentos que eu desfiz, ó. Eu consigo voltar os movimentos que eu tinha feito. Ou a tecla de atalho Ctrl Y. Tá vendo? Então, só para ficar bem claro, Ctrl Z desfaz todos os movimentos que eu já fiz e Ctrl Y refaz todos os movimentos que eu desfiz. Dessa forma, a gente consegue corrigir algum erro que a gente tenha feito em algum objeto, né? Ou na nossa cena. Apertando Ctrl V, a gente consegue desfazer os movimentos que a gente fez, tá? Eu vou apertar Ctrl V para ficar somente o primeiro box que a gente criou, né? A primeira caixa, que é nela que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou clicar aqui fora só para mostrar uma coisa para vocês. Meu objeto não está selecionado, tá? Se eu clicar nessa aba modificar aqui, ó, aqui embaixo não vai aparecer nada, porque eu não estou com nenhum objeto selecionado. Mas quando eu estou com essa aba modificar acionada e eu selecionar algum objeto, aqui embaixo vai mostrar as configurações do objeto que está selecionado, entendeu? Então, dessa forma eu consigo mexer novamente no objeto que eu criei. Eu posso mexer aqui no comprimento, ó, arrastando para cima e para baixo. Eu posso mexer na largura. Eu posso mexer na altura desse objeto, entendeu? E
Apertem F4 para mostrar os segmentos do nosso objeto, né? Então, e aqui também eu consigo definir quantos segmentos eu quero colocar no meu objeto, ó. Se eu quero colocar quantos segmentos no comprimento, quantos segmentos eu quero colocar na largura e quantos segmentos eu quero colocar na altura, tá certo? Então, toda vez que a gente tem um objeto selecionado e clica nessa aba modificar, aqui sempre vai aparecer as configurações desse objeto, tá bom? Então, aqui é as configurações do objeto que está selecionado, tá? Eu vou deixar esse objeto aqui do lado, tudo bem? Agora eu vou aqui na aba de criação, né? Criar, geometria, primitivas padrão. Vamos criar um outro objeto aqui, tá? Vamos criar uma esfera. Vamos criar esse cilindro, tá? Esse aqui é um cilindro, ó. Clica, segura. Quando soltar, você define a altura desse cilindro, tá? Eu vou criar esse toroide, né? O nome é bem estranho, é como se fosse uma boia, né? Um pneu, ó. Primeiro eu defino o tamanho, quando eu solto, eu defino a grossura, né? O quanto vai ser grosso esse pneu, ó, né? Esse círculo. Pronto. Eu tenho esse bule, né? Que a gente já criou algumas vezes. Eu tenho esse cone. Ó, a gente primeiro define o tamanho, a altura e o quanto vai ser fino esse cone, né? Na ponta dele, ó. Tá vendo? Eu tenho esse aqui que é geoesfera. É a mesma coisa que uma esfera, porém, ela distribui os segmentos de uma forma diferente da esfera normal, tá? Eu tenho esse aqui que é um tubo, né? Como se fosse um cano, ó. Tá vendo? Lembrando, clicando, segura, primeiro define o tamanho, depois a largura dele, ó, depois a altura, tá? E se eu desistir desse movimento de criar esse objeto, antes de eu dar o último clique, eu clico com o botão direito do mouse e ele desfaz, tá? Então eu vou figurar aqui, ó, soltei, mais um clique, tá? Estamos criando aqui todos os objetos da primitiva padrão, tá? Pirâmide, né? Primeiro eu defino a largura e o comprimento, depois a altura dessa pirâmide, ó, tá? Vou deixar ela bem alta. E por último, esse plano, que é como se fosse um piso, né? Como se fosse o chão, ó. É uma folha, tá bom? Botão direito para desligar. Tem esse aqui que a gente não vai utilizar agora, que é de texto, tá bom? Bom, então eu criei aqui, né, as minhas primitivas padrão, tá certo? Lembrando que a qualquer momento eu posso configurar elas. Basta clicar na geometria que eu quero configurar. Por exemplo, eu quero configurar aqui essa pirâmide, tá? Então vou dar um clique na pirâmide para selecionar ela, tá? Vou clicar em modificar e posso aumentar a largura, a profundidade, né? Ó, que é o comprimento. Eu posso aumentar a altura dessa pirâmide, tá? E quantos segmentos eu quero colocar nessa pirâmide, tá vendo? Então, lembrando que quando eu quiser configurar um objeto, basta clicar no objeto e clicar em modificar e a gente consegue alterar as proporções desse objeto. Essas são as primitivas padrão, tá? Quando a gente vai fazer uma modelagem 3D, a gente depende muito dessas primitivas para fazer a nossa modelagem, entendeu? Essa aula foi só para mostrar mesmo essas primitivas padrão, tá? Mas você vai se perguntar, nossa, fiz uma aula muito chata, eu aprendi a criar quadrado, bolinha, pirâmide, que aula mais chata? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a trabalhar com modelagem, a coisa mais importante, eu estou falando a mais importante, de se fazer modelagem é conhecer muito bem as primitivas básicas, né? As primitivas padrão. Por quê? Porque tudo em modelagem, desde um personagem até um cenário, vai começar a partir de uma primitiva, né? Uma primitiva dessas, tá? Por exemplo, eu vou fazer um personagem, né? Eu não vou simplesmente clicar e o personagem vai aparecer. Simplesmente eu vou ter que selecionar uma dessas primitivas para começar a modelar o meu personagem a partir dela. Embora pareça impossível, mas é isso mesmo. A gente, por exemplo, vai modelar um personagem através de um cubo. E a gente vai desdobrando esse cubo até virar o personagem que a gente quer criar.
entendeu? Então, qualquer coisa que a gente for modelar, o princípio de tudo vai ser uma primitiva básica, entendeu? Então, é muito importante a gente conhecer muito bem as primitivas básicas, tá? E dessa forma a gente vai conseguir trabalhar muito mais fácil no 3D Max, porque qualquer coisa que a gente for modelar no 3D Max, a gente vai começar a partir de uma primitiva, tá? Pode ser um círculo, pode ser um cubo, pode ser uma pirâmide, entendeu? Então tudo mesmo a gente começa a partir dessas primitivas, tá certo? Então não pense que essas aulas não são importantes. Aprender a fazer círculo, bolinha e quadrado, pois elas são sim, e são uma das coisas mais importantes para se fazer modelagem 3D, tá bom? Mas vocês vão ver a importância delas quando começarmos a fazer as modelagens, tá bom? Ah, e só um detalhe, tá? Por exemplo, vamos supor que eu queira começar de novo aqui a trabalhar no 3D Max, né? E eu não quero salvar essa cena, mas eu quero que o meu 3D Max volte de sua forma padrão, né? Então, por exemplo, se eu quiser começar a fazer um outro cenário, um outro projeto, né? Eu não preciso ficar apagando tudo que eu já criei, né? Clicando e apertando Delete. Seleciona o objeto e aperta Delete. Eu não preciso selecionar o objeto, apertar Delete em um por um até deletar todos. Simplesmente eu posso clicar aqui, ó, nesse ícone do 3D Max, clicar em redefinir, vai perguntar se eu quero salvar essa cena, eu vou dizer que não, e vai perguntar se eu tenho certeza que vai redefinir o meu 3D Max. Eu vou dizer que sim. Dessa forma, eu não preciso ficar apagando a cena ou deletando. O meu 3D Max já volta de sua forma padrão e eu posso começar a fazer outro projeto, tá? Então, quando vocês quiserem resetar o seu 3D Max para começar tudo de novo, né? Basta clicar aqui e clicar em redefinir e o 3D Max volta em suas configurações padrão. Tudo bem? Bom, até a próxima aula.